noite, sejam todos bem-vindos à nossa edição do nosso Parada Técnica, chegando para você nesta noite de segunda-feira. Olá, tudo bem? Lembra desse? Pois é, né? Saudade do nosso tamborim. Você tá bem? Tranquilo? Friozinho aí agora? Tá de leve? Rapaz, não tá fácil não, hein? Imagine acordar às 5 da manhã. Estamos plugados aqui o dia inteiro. E o friozinho tá gostoso. Tá lembrando da minha cidade, Nova Friburgo e tal, né? E com um vinhozinho do lado fica melhor ainda. Opa! Começando mais uma semana e hoje a gente fala, é claro, da nossa Série D do Campeonato Brasileiro. Você acompanhou aqui pelo nosso portal DF10 Brasil. No último sábado estivemos em Aparecida de Goiânia acompanhando a vida do Gato. O Gato não arranhou ninguém, miou baixinho, deu Aparecidense 2-0. E ontem, lá no estádio JK, ó, se o nosso saudoso Marcelo Ramos estivesse conosco, né, ele diria o seguinte, ó, neca na caneca para esse capital, viu? Um time com tanta estrutura, com tanta coisa, né, aquela coisa toda, para fazer um golzinho, demorou. E foi no apagar das luzes, perdia para o Goianésia, que já está até dispensando jogadores. O Sandrinho, lá o melhor jogador, foi para o URT de Minas Gerais, já não acreditava muito, e mesmo assim ontem quase ganhou a equipe do Capital, que tem 2 jogos tinhosos, complicados fora de casa nas próximas rodadas. E aí, eu particularmente, não acredito mais não, viu? Mas tem gente que acredita. O importante é essa democracia imperar, né? E, sobretudo, a esperança, né? Tem gente que tem mais fé do que o outro, né? Tem gente que é enfesado, tem gente que tem fé de mais, fé de menos. Rapaz, o negócio tá feio pro lado do Capital. Ao meu lado, ele, meu eterno flamenguista, torcedor do Baraunas. Esse é um caba de peia, caba bom. Final de semana foi bom, Gilmar? Foi bom, final de semana foi bom, tranquilo. Ficou em casa? Descansou? Descansei um pouco. E aquele peixe lá, já salgou o peixe pra nós? Não, tá no sal. Como é que é o nome? Curimatã, né? Curimatã. É bom, hein, Gilmar? É bom demais. Agora que não tá bom o nosso futebol, hein? Gilmar, 6 pontos, fizemos umzinho só nesse final de semana. Fez mas ainda faltam 5 rodadas, todos enfrentam todos. Existe confronto direto. Eu vejo na tabela, se a gente for analisar a tabela, a Aparecidense leva uma certa vantagem por pegar 3 times que não disputam mais nada na sequência. O Capital tem 2 jogos difíceis lá fora, mas também é confronto direto. E eu vejo com a situação mais difícil o misto. Porque o misto, a sequência dele é a pior que tem. Tá certo. Você percebeu, enquanto o Gilmar falava, que o rapaz aqui estava assim, ó. É porque depois de velho, vai dando uns problemas de torcicolo, né? Aí ele esquece que ele tá no ar aqui, ao vivo conosco, aí fecha o olho e fica, né? Parecendo um doido, né? Meu Deus do céu, coisa de louco é o nosso futebol, né, Romer? Fomos passear em Goiânia, né? Valeu o passeio, né? Só não valeu o resultado, né? Valeu. Valeu para muito aprendizado, sempre, né? Cada vez você aprende a ter paciência. Então não esqueça a fonte do notebook mais, viu, Ron? Isso, mas são situações que a gente consegue na calma, na tranquilidade, resolver. Aliás, calma demais, acho que eu estou muito tranquilo, viu? Tá tranquilo demais. Não brigou com ninguém? Ninguém. Não depende de ninguém para dar minha opinião. Isso. Respeito quando a turma não quer falar, mas respeito que eu também posso falar, ué. Quase que o negócio engrossa lá sábado, hein? O cara não quis falar, foi um samba do crioulo doido. Mas depois outros falaram, né? Tem Mila, tem Pablo Félix hoje no nosso Parada Técnica. O que não teve foi o Ceilândia competente, né, Romer? Não teve. Criou muito, né? Criou muito, mas tem que ter tranquilidade. Por isso que a turma fala, o Adelso fica nervoso, mas com razão. Tem que ficar nervoso. Tava jogando demais ontem. Tomou o gol de uma bobeira. Ontem não. Ontem foi domingo, sábado. É porque ontem foi só descanso, então eu nem vi o domingo. Foi tranquilo, do jeito que tem que ser. Tá tranquilo. Quem quiser ficar estressado, que fique. Quem não obedece treinador, que fique nervosinho, porque tá indo pro banco. Rapaz, teve isso, Porque entrou numa preguiça de... Não vou falar o nome. Mas será que entrou? Não, entrou numa preguiça. Porque... Corcundo. Ué, zagueiro, tem que ser zagueiro, por isso que você foi pro banco. E o treinador tava... Dá chance pro cara, o cara não aproveita. Tem que deixar de mimimi. Mas vamos que vamos. Eu também achei que o trem foi assim. Vou pedir pra botar na tela já pra gente começar a prosear, né, Gilmar? Gilmar, velho de guerra. Opa aí, ó. E Rome. 9ª rodada do nosso Campeonato Brasileiro da Série D.
Tá aí já, ó. Oh, meu Deus do céu. Aparecidense 2, Ceilândia 0. Porto, véi, empatou com a Luverdense. E eu vou contar mais, hein? Não ia falar não, mas eu vou falar. Eu vou falar. Gilmar me contou aqui no meu pé de orelha que o time do Porto Velho que jogou com o Luverdense no sábado, eles já dispensaram todo mundo. Entrou em campo com o Sub-20. O Sub-20 segurou o Luverdense. Já já o Gilmar fala sobre isso. O misto meteu a chanca, como diria Marlon Nascimento, para cima do Goianésia, do Goiânia, 3-0. E tivemos o Capital que perdia até os 69 minutos do segundo tempo. E aí conseguiu fazer um golzinho que impediu a derrota, mas não impediu o péssimo momento que vive o Capital para aquilo que se imaginava, para a dimensão do Capital. Aí o que acontece? Na tábua classificatória, que você já está vendo aí do lado esquerdo da sua tela, opa aí, dupla dinâmica, Aparecidense, líder absoluto com 19 pontos, segundo é o Ceilândia com 17. Também com 17, vem na terceira posição a Luverdense, e o misto fecha o G4 com 16 pontos. Capital é o quinto com 13, portanto, a 3 pontos do misto. Isso significa dizer que mesmo ganhando na próxima partida, ele não entra no G4. Goianésia é o sexto com meia dúzia, sétimo é o Porto Velho com 5 e o Goiânia caiu para a rabeira, oitavo colocado com 5 pontos somados até aqui. Gilmar Rodrigues, naquela concisão, naquele resumão do Gilmazão, como é que você viu essa rodada aí? Olha, essa rodada mudou pouca coisa. O que mudou foi fazer com que a Aparecidense reassumisse a liderança do campeonato, fosse a 19 pontos, e o Ceilândia, o Luverdense ficaram com 17, o misto ganhou, tá com 16, e o Capital, que perdeu a oportunidade de ficar mais próximo do misto, aí, de ficar a 1 ponto, mas ficou numa diferença de 3 pontos. Continua, assim como o Ceilândia merecia até a vitória, jogou melhor lá, o Capital continua perdendo gol demais e acabou empatando, agora vai ter que buscar pontos fora para poder almejar a classificação. Certo. Romeu, como é que você viu essa rodada? A gente está primeiro, lógico, conversando sobre o geral da rodada, para depois a gente esmiuçar, como diria lá no interior, falar só de Ceilândia e Aparecidense, Capital e a equipe do Goianésia. Alguma coisa você tem de destaque sobre esses jogos dessa rodada aí, Borges? Aqui Para de fazer cola, Romeu, brincadeira. Pelo que... Larga o celular, moço. Pela rodada, para mim, a equipe da Aparecidense, lógico que matematicamente não, mas pelo que vem jogando, carimbou aí o seu passaporte já para outra fase. O Goianésia, o Capital aí que está o primeiro fora tem 13 e tem jogos dificílimos para mim. Os dois fora, os dois próximos. Lembrando que esse final de semana nós não teremos rodada, né? Vai ser só 28, na outra semana. Então, tem que trabalhar bastante, porque aliás, quem tem que acreditar é o jogador, o presidente, né? Eu, particularmente, pelo que vem jogando, não pelo time que tem lá, não, se resolvesse jogar futebol, mas para mim está um time, como eu venho falando desde o começo, não é um time com característica de disputar a Série D, por isso que a meninada do Goianésia veio aqui, né, e deu trabalho, porque é correria. Série D é correria, né, e quem tem lá um pouco de inteligência, que é que o menino é empresário, né, o pernambucano, os caras parecem que não estão enxergando. Qual menino, Romeu? O Gilmar Rodrigues aí é empresário. Não chama o Gilmar de menino, o homem já é cascudo, rapaz. Não, tá com o cabelo até preto, né? Tem dia que chega branco, mas hoje tá preto. Não sei o que foi não, mas... O Gilmar fica só afiando ali. Isso, aí precisa dele estar saindo toda hora porque a bola não chega. E quem poderia correr, não quer. Então, pelo que eu vi aqui, dessa rodada, que a gente vai esmiuçar um pouquinho mais, eu vi o Capital dando adeus aí a possibilidade de classificar, surpreendendo aí antes da abertura que a gente colocava como praticamente um dono aí de uma vaga. Para mim,
acabou. Eu não acredito num trem desse, não. Senão eu vou cantar pro capital já, porque eu, particularmente, tenho ali 3% de esperança. Então, esses 3% já me dá condição de cantar. Posso cantar? Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que a bola não entra, é muita incompetência. Ah, mas rapaz, vamos começar pro sábado e o Gilmar vai esperar um cadinho, porque o jogo dele foi o de ontem, domingo. Então, vamos obedecer a cronologia dos fatos. Sábado estivemos lá no estádio Aníbal, né? Toledo, pronto, já um nome e sobrenome já tá bom, Aníbal Toledo, né? Agora, que safadeza do nosso companheiro Edu Carvalho, hein? Edu falou assim, tu vai fazer o jogo lá, Fábio? Eu falei, vou lá com o Rome, vamos lá, Gilmar vai trabalhar, não vai ser possível. É mesmo? Ih, rapaz, o estádiozinho lá é acanhado. É ruim o estádio, pelo amor de Deus. Tu lembra o estádio da Metropolitana, Fábio? Eu falei, lembro, é aquilo ali. Rome... Esse Edu tá doido, né? Todo arrumadinho o estádio, pintadinho, as cabines, tudo certinho, né? Só não tava limpo, mas tá tudo bem, né? Tudo certinho. Muito, né? Estádio bom, né? Bem organizadinho, separado ali direitinho, né? É verdade. Né? Então, agora, faz tempo que ele foi lá. E aí, Rome, a derrocada do Ceilândia começou nas suas próprias canetas, na minha impressão. Você vai falar agora. Vai trazer seus convidados aí, tem Mila, tem Pablo Félix no pós-jogo. 2-0 para a Aparecidense. Agora, me coloca o Regino de atacante, porque ele vinha marcando. Ponto, beleza, tá certo, é a visão do treinador. Mas, Regino, pelo amor de Deus, Regino, não faça isso não, Regino. Não faça isso mais não, Regino. 2 jogadas no meio campo, Regino, bola morta, tu vai lá e passa rasteira no cara, depois tu abre a asa e dá-lhe uma lapada no rosto do cara. Tudo bem que o cara deu, né, aquela exagerada, né? Sabe aquela conversa que o cara falou assim, cuidado, senão eu vou jogar minha cara na tua mão. Foi o que o cara fez. Jogou a cara na mão do Regino, o árbitro em cima do lance lá, o seu Goulart, o árbitro lá do Rio Grande do Sul, deu o segundo cartão amarelo. E, consequentemente, a expulsão. Um meio campo, bola morta, bola perdida, não teve nada de perigo ali. Aí é não ter a cabecinha no lugar. A partir daí, começou a derrocada do Ceilândia, que vinha bem no jogo, provocando a Aparecidense pelo lado esquerdo, com esse menino Walter Bala, com muita fumaça. Para mim, foi um dos melhores em campo. E, infelizmente, nem todo dia é tão claro assim para o elenco, né? O Timbó, por exemplo, não jogou rigorosamente nada. Estou começando com a minha análise e agora eu vou jogar para quem conhece, porque eu falo é muita besteira. Vai lá, Rômulo. Não, mas foi isso mesmo. O Ceilândia, que a gente falava no programa de terça passada, que o Adelso, né, participando tanto tempo, porque ele não... E até pela partida que aconteceu aqui, que a gente chamou de acidente, ele não ia jogar de forma aberta lá. Ele fechou bem o time, mas não ficou lá atrás, não. Ele propôs o jogo. Tanto que aí os 15 minutos do primeiro tempo aí, a equipe do Ceilândia dominou. O lado esquerdo, lá acharam uma avenida, o Ivan não sabia quem ele marcava, toda hora tinha 2 jogadores em cima dele do Ceilândia, o Walter Bala, quando o Ivan vinha para marcação, quando ele assustava, ele já estava chegando dentro do gol. Teve a oportunidade de abrir o marcador, né, por aquele setor, mas o pessoal não aproveita as oportunidades. De Série D, assim, tem que ser mortal. Criou a oportunidade, chega e faz o gol. Né, tentou, o goleiro pegou, o goleiro foi bom, o goleiro faz parte do futebol, né, ele está ali para pegar mesmo. O cara que tem que ter a competência. Em algumas oportunidades do segundo tempo, eu até disse, às vezes não é força, é jeito. Né, os 2 gols da Aparecidense foi só um biquinho lá, Romário, assim, tuf! Então, às vezes não é força. O Ceilândia não deu conta de fazer. Aí o Lúcio Flávio, que é inteligente, percebeu aquela avenida lá, aí deu um jeito de colocar alguém para ajudar ali e a coisa consertou. Aí estava bem, já achava, mesmo assim o Ceilândia, aí deu uma respirada, porque ninguém aguenta aquele ritmo que o Ceilândia colocou ali nos minutos iniciais. E a gente achava que até o primeiro tempo terminaria empate, a Aparecidense equilibrou o jogo, depois começou a atacar, mas o Ceilândia sabendo ali, dando aquela respirada. No Era momento mais perigoso, né, Ceilândia, né? Aí começaram a fazer ali esfriar um pouquinho o jogo. O goleiro do Ceilândia também estava fazendo boas intervenções e tentou sair jogando, né, ali com o Badiuga e juntou o meio de campo e tudo, e uma bobeada, uma bola perdeu aqui, que sempre defendo jogadores, Badiuga, o próprio Euler, né, que... O Euler é bom zagueiro. Bom zagueiro, precisa só ter cabecinha, inclusive para obedecer o treinador,
que no momento de cabeça que ele não está lá, está no banco, quando entra, não está entrando com vontade. Isso é a minha visão e eu tenho o direito de falar isso, porque é a verdade. Ele entrou ontem, pelo que joga, eu sempre falei aqui. Entrou num sono que... Ele joga muito, mas tem que respeitar o comandante no que pede. O que está acontecendo eu não sei. Mas pela educação que eu sei que ele tem, eu digo o seguinte, viu, Euler? Você que assiste o programa, diz que assiste, né? Tem que respeitar, como a gente respeita. Mostrou que você está com a cabecinha alterada. Tem que respeitar o comandante. Exatamente, respeita o comandante. Vai perguntar lá para ver como é que está fritando o seu respeito. Então, o time aí do Ceilândia, por infelicidade, porque eu falei, o Ceilândia hoje ganha de 1-0 aqui fácil. Ele estava num momento de... E aí, essa fatalidade, perdeu, aí a gente sabe, o Badiuga perdeu a bola e não teve velocidade para alcançar. E aí o Moraes, no que saiu o goleiro, deu um toquinho, e aí, meu amigo, jogando lá, não tinha nem torcedor, mas aí vem aquela, E o Ceilândia tinha time, pelo que estava jogando, para empatar, mas aí veio o que você falou. Aí o Regino, que no primeiro tempo, num lance que não tinha nada a ver, lá no meio do campo, ele deu um rapa no cara, já levou o primeiro amarelo. Aí o cara tem que ficar esperto. Ou fala pro treinador, troca, ou então usa a cabeça, estava perdendo o jogo. E aí fez aquilo, Tinha nada que tá ali. Subiu, se fosse aqui ia dar o segundo amarelo, não, mas estava lá o banco toda hora fazendo a pressão, porque o árbitro começou a ir... Faz parte, né? Faz parte, o cara deu a cabeçada aqui, desmontou, levou o segundo amarelo. Aí ali sim começou a prejudicar o Ceilândia. Aí o Adelson faz mais, e olha que fez. Quando mudou, tirou um zagueiro. Né? Meteu o Bolt na Bolt, direita. A primeira bola do Bolt, ele saiu na cara do goleiro. Na cara do gol. Aí é hora da calma. Então o treinador não faz milagre. Ele fez ainda muito de organizar, que parecia até que o Ceilândia que estava com a mais, mandando um jogo. Só que aí teve ali um lance, pelo que eu não vi, porque eu estava no outro lado, que o Ceilândia foi uma jogada muito boa, rápida, um toque de bola, que o Ceilândia empatou o jogo. Foi. Né? Gol do Walter Bala. Exato. E não estava impedido. Exatamente. Não estava impedido de forma Na dificuldade, o árbitro ainda que erra lá, erra aqui, e errou contra o Ceilândia. Aí já veio para o Ceilândia, que estava correndo muito no segundo tempo, para estar jogando como se tivesse um homem a mais. Começou, a gente via assim, jogadores tentando buscar força, mas um abafo, o cansaço veio. Aí numa jogada que o Caio Nunes, né? É o que o Gilmar falou, na inteligência do Lúcio Flávio. Meteu nas costas lá, o Caio Nunes, ó. E me parece o 3 era o Mingote, ainda estava, né? O Mingote. Ele chegou atrasado e realmente, se ele seria pênalti. Pênalti. Ele aliviou para não fazer a falta, o goleiro saiu, ele deu um outro totalzinho. Fez o segundo aí, meu amigo. Não tem força com um a menos. E mesmo assim o Ceilândia ainda pressionou. Né? Mas, para mim, perdeu. Se é que futebol existe esse negócio assim, que o Gilmar daqui a pouco vai falar aí de justiça, jogo, né? De justiça, se fosse assim, a gente seria campeão em 82, a nossa seleção. Mas o Ceilândia sábado não merecer perder da forma que perdeu, foi porque faltou um pouquinho, cabeça. Tropeçou nos seus próprios cambitos, né, no caso do Regino. E foi prejudicado. Temos que dizer também que foi prejudicado pela arbitragem. E você acompanhou o jogo, porque você não pôde estar lá, mas você viu, né? E pode trazer suas impressões também. E não fica aborrecido com o juiz, não, porque o juiz na Série D é assim, a criança chora e a mãe não vê. Como eu estou cansado de falar, o time do Ceilândia é melhor do que o da Aparecidense. Perdeu por circunstâncias do jogo. A expulsão do Regino, a infelicidade do Badiuga naquela jogada, e no segundo gol, a inteligência do treinador. Você concorda comigo que futebol é isso aí que define. Sim. O treinador tem certeza que na hora que vai começar na palestra, ele fala, gente, cabeça, cuidado. É isso que o jogador tem que ter, detalhe. Fale, Gilmar. Deixa o homem falar, mas, no futebol nem sempre vence o melhor. Sim. Portanto, se o juiz não passa a mão ali, o resultado do jogo com certeza seria outro. Não, com certeza não. Poderia. Poderia. Não, porque mudaria toda a dinâmica. O que o Mila falou para você, né? Daqui a pouco tem mudaria a dinâmica do jogo. Porque poderia com o empate ali naquela situação,
O Ceilândia não estava garantindo um pontinho lá fora de casa. Mas estava com não jogador a precisava menos. mais buscar resultado. Estava com jogador a menos, tem que lembrar Sim. isso, entendeu? Não vamos passar o pano em quem errou. Mas o segundo gol jogador da do Ceilândia Aparecidense tinha que veio ter de calma. onde? Deu do Ceilândia se expor e ir buscar o empate. Exato, porque aí já está no prejuízo. Você Mas se perdendo, tivesse perdendo 1-1, cinco. a dinâmica do jogo seria outra. Também acho que poderia acontecer coisas diferentes, até pelo que o Ceilândia estava apresentando em campo. Mas a arbitragem A meteu a mão, arbitragem viu? prejudicou Só assintosamente contra o Ceilândia? Isso não significa dizer que dali para frente que o Ceilândia ia virar, ia fazer 5, não. Mas um lance pontual pode custar sim. Pode custar a sequência da desenvoltura da equipe, que o Ceilândia já vinha crescendo, e a Aparecidense não jogou. Não jogou nem aquilo que jogou aqui em Brasília. Então, se o Ceilândia faz o empate, a tendência, pelo que a gente estava vendo, era que o Ceilândia ia crescer ainda mais e poderia até virar o jogo. Mas aí o juiz me vai e faz uma lambança daquela ali, né? Aí prejudicou. E o Ceilândia tendo que ir para frente, porque perdendo por 1, perdendo por 5 é a mesma coisa. O Adelson pegou e avançou o seu time. E com entendeu? inteligência, porque ele ainda Com deu inteligência. conta de fazer com que a equipe não jogasse. Sim. Né? Parecia que o Ceilândia Neutralizou, estava mais, foi. né? Agora, a esperteza. O Gilmar falou um negócio hoje comigo, hoje de manhã, e tem razão. Ele falou assim, Fábio, você vê, o cara quando conhece, né, ele mexe certinho. Tá ali, ó, o Lúcio Flávio, ele é todo tranquilão, ele fica só à beira do gramado assim, ó. O Adelson briga com todo mundo, o Lúcio fica ali, ó. Ele olha para um lado, olha para o outro, olha para um lado. Aí ele foi, vem cá, Caio. Ali, ó. Eu quero você naquele lado do campo, nas costas do Cabra. E dito e feito, o Caio Nunes, que a gente já conhece, né, Gilmar? Por ali fez umas 3 jogadas, né, Rome, de perigo. E uma delas terminou com um gol da Aparecidense. E esse prejuízo, Gilmar, o tamanho dele? Olha, é um prejuízo recuperável. Bem recuperável. É no momento que ainda podia isso acontecer. Porque o Ceilândia perdeu lá, mas agora tem 2 jogos em casa. Exato. Tá? Tem esses 2 jogos em Tem casa. um misto, né? O primeiro, sem ser esse final de semana. Aí outro, né? depois, os 2 jogos em casa contra as 2 equipes do Mato Grosso, que tem o dever de ganhar, precisa ganhar, tem o dever de ganhar. Depois sai para jogar no JK. Aí nas 2 últimas partidas pega 2 galinhas mortas. Pega 2 galinhas mortas. É diferente Tem galinha do morta capital não, porque Gilmar. não tem ninguém. Tem galinha que morta. tem. Ontem teve Vai uma galinha ter- morta sim, e você viu o mas que tem outra deu. coisa, Romer. Ontem, o que nós vimos nos jogadores... Você não vai informou, falar né? do capital ainda não. Espera um cadinho. Você Goianésia informou. ontem tem uma outra história. Você Tem informou, outra história. Tem. você informou que o Porto Velho tá com a garotada. Meu amigo, você não, mostra que você nunca jogou bola. Porque quando eu Quem não eu jogou, jogava, pá, foi esse lateral aqui, do Baraunas, pô. Para com isso. aí você Tu tá, jogou os caras onde, estão Rony? motivados. Ó, entra assim, Qual a ó, motivação que o Goianésia tinha ontem? o Goianésia, Sim. os jogadores novos ali, meu amigo, entra, ele quer mostrar serviço. E vai ser assim com essa garotada do Porto Velho. O time era praticamente o mesmo time de anterior. Gente, outra coisa, vocês precisam pensar, vocês dois aí também, numa terceira via, né? A terceira via é o seguinte, vocês estão olhando a bola pela bola, mas mesmo sendo galinha morta, é uma galinha morta que pode ter interesse para alguém. Alguém Sim. pode estar querendo comer essa galinha. Então, por exemplo, eu preciso, de alguma forma, evitar que o Ceilândia ganhe. E aí é o Ceilândia com o Homer. Então eu vou lá e vou dar uma ajudinha pro Homer para pagar as contas, para essa galinha ressuscitar e botar dificuldade. Sabe que isso acontece também, Gilmar? Sim. Ou se não já estiver acontecendo? Se não já estiver acontecendo, porque depois na hora de falar do Goianésia e Capital, a gente fala isso. Porque o Ceilândia perdeu esses pontos na hora que pode, porque ele tem 2 jogos difíceis, não são tão fáceis. Que ele vai enfrentar a Tudo é difícil. o misto e depois a Luverdense em casa. É. Mais 2 jogos que ele pode ganhar, que eu acredito que vai ganhar. E depois pega o Goiânia fora e pega o Goianésia em casa. Nas 2 últimas rodadas, totalmente esses 2 times sem nenhuma chance de classificação. Portanto, a tabela do Ceilândia é muito boa, assim como a da Aparecidense. A Aparecidense pega 3 que já não tem nenhuma chance na sequência agora. Aí depois, nas 2 últimas rodadas, vai ficar difícil, mas ele garante a classificação nessas O próximas 3. Ceilândia, para mim, não tem adversário. O adversário do Ceilândia é o próprio Ceilândia. Sim. As coisas Sim. que eu imagino Romer, de mas- bastidor que deve estar acontecendo, que o Adelson vai dar conta de arrumar, porque com ele eu falei na semana passada, ou é do meu jeito, ou então, meu amiguinho,
vai treinar em separado. Aí, E ele vai dar conta de arrumar isso, porque ele Mas sabe como que o que está prejudicando é isso. Conhecemos o trabalho do Adelso, conhecemos o plantel da Ceilândia, os jogadores. Nós sabemos que o Ceilândia vai classificar e vai classificar bem. Assim como a Aparecidense, a tabela favorece o Ceilândia aqui para frente. Agora, do capital é mais difícil, né? E depois a gente mostra isso. Esse misto muito mais difícil ainda. Apesar de ter 3 pontos na frente. No pós-jogo lá, Romer, você conversou com os jogadores do Ceilândia lá nos vestiários, né? Conseguiu uma brecha lá, sempre com a ajuda do pessoal da comissão técnica. Aliás, aproveitar e mandar um abraço pro Criolo, viu? Tava lá, mandou um abraço para toda a galera. Nosso querido. O Criolo ainda é DJ nas horas vagas, Romer? Não, né? Acho que não. Não, Esse lado parou? dele eu não sabia, não. Ele gosta de tocar musiquinha de vez em quando. E no pós-jogo, o nosso Romer Borges conversou com o atacante Mila, justamente tricotando sobre a participação do Ceilândia nesse enfrentamento contra a equipe da Aparecidense. É o que você confere agora aqui na tela do Parada Técnica. Para o Parada Técnica, a gente conversa pós-jogo aqui com o Mila. Mila, apesar de o time do Ceilândia ter feito uma boa partida, correu muito, mas sem um jogador a menos, a coisa complica. Eu acho que a expulsão mudou totalmente o jogo, né? A gente não vinha fazendo um jogo ruim até então. Aí, com um jogador a menos, tudo fica mais difícil, né? Eu acredito que a gente correu bastante, mas não foi o suficiente. Logicamente, não foi a nossa melhor partida. A gente podia ter jogado mais, ter feito mais. Mas acredito também que o resultado passou um pouquinho pelo árbitro. Até onde eu vi, o gol que o Bala fez não estava impedido, seria 1-1, seria totalmente outro jogo, né? Então acho que isso contou bastante também. E finalizar essa rodada aí, o time pode chegar aí para a terceira colocação. Esse resultado contrário, o Ceilândia não queria pelo menos levar um ponto. Aí vem agora para jogar dentro de casa. Como é que está esse ambiente do Ceilândia? Essa derrota pode causar algum problema dentro desse grupo? Não, o grupo está fechado, o grupo está unido. Derrotas acontecem e a gente perdeu onde a gente podia perder ainda, que é a primeira fase. Nós estamos dentro do G4, ainda estamos aí a poucos pontos de ser o líder de novo, então a gente está unido, está fechado e está confiante, totalmente confiante, 100%, que a gente vai classificar e vai conseguir nosso objetivo, que é o acesso. Eita, Romy, tu viu aí? O Mila, ele fez assim, ó, Romy, ó. Com a cabeça, quando você falou assim, Mila, você, de certa forma, teme que um resultado como esse possa prejudicar a sequência do Ceilândia na competição, o plantel ficar meio, né, conturbado, e você perguntando e ele já fazendo assim, ele te respondeu dizendo o seguinte, não, estamos todo mundo fechado em busca do ideal, que é classificação agora e subida para a Série C do Campeonato Brasileiro, e, ei, o Romer Borges, nós perdemos quando a gente podia perder. Pronto, falou assim para você. Ele mostra que é um jogador maduro, jogador que logo após a derrota não fugiu da imprensa, foi lá como é que tem que ser, né? Sendo respeitado pela imprensa e a imprensa também respeitada por ele. E diz o seguinte, não, o grupo está fechado e olha que é um jogador que está merecendo aí uma chance, ele veio de uma contusão séria no passado, está aceitando parado, né? O banco. Declarações dessa aí é que eu falo que o Adelso fácil organiza algo que possa estar ocorrendo ali, porque eu presenciei jogadores ali que estão destemperados, vi pessoal da comissão técnica falando inclusive dessas situações que a gente não vai expor tanto aqui, porque vira fofoca quando você não pegou a declaração. Mas a gente sabe que o ambiente de lá não está bom. Mas, por jogadores igual o Mila, daqui a pouco a gente vai ver ouvir o Pablo também, é que tem que considerar o seguinte, nós temos aí agora uma parada aí, é o momento de assentar as coisas, perdeu fora de casa, mas que tem tudo para organizar e jogar bem e voltar a vencer dentro de casa. É assim mesmo, jogador, cabeça, é assim que tem que ser. É verdade, é isso mesmo. Como o Romer adiantou para a gente aqui, no pós-jogo também, além do Mila, o Romer conversou com o Pablo Félix. O Pablo Félix que no jogo anterior, né, Gilmar, ele fez um gol com a camisa do Ceilândia e no sábado teve uma boa oportunidade, mas
não conseguiu, mas deu uma boa movimentação no setor de ataque da equipe do Gato. Vamos conferir aí o papo do Homer com o nosso querido Pablo Félix. Parada técnica, a gente fala aqui também com o Pablo Félix, ele entrou no segundo tempo. Primeiro, uma derrota aí que de repente o Ceilândia não esperava. A gente nunca vem para perder, né? A gente sempre vem para buscar o resultado, né? Os 3 pontos. Viemos com a proposta de jogo, infelizmente as coisas mudaram, né? Depois da expulsão. Mas parabenizar todo o grupo aí por ter se entregado ao máximo, esfriar a cabeça agora nessas 2 semanas que a gente tem pela frente. Pensar no próximo jogo, analisar o pessoal do misto e bola para frente, cara. Buscar o resultado em casa agora. Exatamente, joga dentro de casa. E como é que vocês, o que vocês já têm aí de informação da equipe do misto que está lutando aí para permanecer também no G4? Cara, a gente vem analisando, a gente já jogamos contra eles lá. Agora ver mais a fundo, né, o que o professor tem para falar deles e tudo mais, a gente canalizar tudo da melhor maneira possível para que nossos erros não venham a ser cometidos novamente e que a gente consiga buscar o resultado, né, para dar mais um passo aí na nossa classificação. E para o torcedor que não esteve aqui, o Pablo Félix fez uma ótima jogada, passou pelo goleiro, mas aquela bola poderia até, se entra, daria aquele alento para vocês achar força, que já estava faltando até um pouco de perna, né? Cara, ali infelizmente, a hora que eu acabei tirando do goleiro, tirei um pouquinho mais, né, usei um pouquinho mais da força ali. Infelizmente ela acabou não entrando, mas aprender com os erros, né, cara? Próximo jogo, ter a oportunidade de conseguir concluir a gol para poder ajudar meus companheiros. A gente agradece então ao Pablo aqui falando para o Parada Técnica. Gilmar, tá aí o Pablo Félix até nesse bate-papo com o Romy falando do lance que ele perdeu lá. É aquele negócio, tem que estar no lugar para poder acertar ou errar, né? Ele falou que tirou um pouquinho a mais do goleiro, fez uma grande jogada, né? E aí quando ele bateu, ele tirou um pouco do goleiro e aí a bola foi para a linha de fundo. O que mostra, Gilmar, que além do gol que o juiz sacaneou o Ceilândia teve volume para sair de lá com um resultado diferente. A gente brinca muito aqui, Gilmar, mas assim, vou falar um negócio para você numa boa. Merecer perder, o Ceilândia não mereceu. O Ceilândia teve volume, teve futebol para sair de lá vitorioso, porque a Aparecidense não jogou essa bola não, né? Mas o futebol ele é apaixonante por isso, porque ele tem os seus momentos cirúrgicos. Eu não faço, o cabo ali vai lá e tum, aí, velho, vai a viola pro saco, né? Essa é a verdade. É como nós vemos falando desde do início do campeonato, da qualidade do time do Ceilândia. Eu sempre falei que não é no jogo só de sábado. O time do Ceilândia, ao longo da competição, é melhor do que o time da Aparecidense. Tem 2 pontos a menos por consequência de jogos aí, de resultado, de coisas do futebol. Coisas que acontecem então, sobe dessa danado, naturalidade. Né? A cada rodada um assume a primeira, com naturalidade. Né? Agora, essas 5 rodadas que faltam, gente, a onça vai beber água e beber bonito. Ele já tá porque a gente tem analisado os cruzamentos, porque os 5 que disputam as 4 vagas, todos vão se enfrentar. Mas não é onça, é o gato. Se o gato não beber água, nós estamos fora, porque não espere pela coruja, que essa coruja não dá mais 360 com o pescoço dela. Escuta o que eu estou lhe dizendo. Aliás, é o nosso assunto a partir de agora. Então, dissecamos tudo sobre o Ceilândia e é bom lembrar que a Série D dá uma paradinha, né, nesse fim de semana. O Ceilândia, Homer e Gilmar, volta a atuar daqui a 15 dias, né, sem ser esse próximo sábado ou outro, contra o Misto, jogando em seus domínios. Rapidamente para vocês dois, pelo que vocês já viram do Misto até aqui e a ocupação de tabela que ele está ali, e já percebeu que o Misto ele não cai? Ele está ali, ó, terceiro, quarto. Eu acho que teve uma vez aí na 5ª colocação, o Capital superou e tal, mas é uma equipe que é tinhosa, né? E acho que também de todos esses é o que leva mais sorte, né? Porque o Goianese estava ganhando de 2 e virado para 3. E aí, Gilmar, esse jogo é chapa, hein? É um jogo chato, tá? O Ceilândia com o misto aqui, mas para mim o Ceilândia é favorito, tá? Até mesmo lá no Mato Grosso, no jogo lá foi 1-1, o Ceilândia estava na frente, concedeu um empate no final. Mas a sequência do misto, o misto pega Ceilândia, Capital,
né? Pega o Ceilândia, fora Capital em casa e sai para jogar contra a Luverdense e depois a Aparecidense. Então, das 5 partidas, o misto tem 4 ossos duros de roer, 4 times que estão brigando pela classificação. Porque até então ninguém está classificado. Nem a Aparecidense, que depois pega Goiânia, Goianésia e Porto Velho, até o momento ela não está classificada. É favorecida na tabela no momento de pegar essas 3 sequências, depois vai pegar 2 jogos difíceis só lá no final, né? Que vai pegar o penúltimo jogo com a Luverdense e Capital, mas a sequência da Aparecidense é muito boa, assim como do Ceilândia. Agora o misto tem a pior tabela pela frente. Eu não E acho, dando não, uma não informação concordo, aqui não. falando misto... Acho que não. O que foi, Ron? Nós Não, tivemos- não concordo, não concordo. Por que O que não misto tá? o Concordo. misto Deixa está eu entre dar os informação. 4. O misto está entre os Sim. 4 lá. 3 pontos do primeiro Capital. fora do Capital. Você está fazendo uma defesa aqui do Capital. Não, que não estou fazendo a defesa, realidade. eu tô falando do Eu misto, estou rapaz. dizendo Que o misto, mas ele misto está tem uma dizendo sequência os outros difícil. times não têm sequência. Os Difícil outros times não igual vão ele, jogar. não. Ele está tranquilo. A sequência do Ele Ceilândia vai é muito pegar- melhor, da Ele vai Aparecidense é vir muito aqui melhor. sabendo que o Ceilândia é sim favorito contra ele. Ele vai vir tentar pelo menos buscar um pontinho, vai vir fechado. Não vai E conseguir. depois, aí eu não sou mãe de nada para acertar isso. Estou dizendo que vai ser jogo difícil. Ainda mais que ele sabe que ele ganhou 3 pontos, vai fechadinho. Depois ele joga lá a decisão contra o time que está no desespero. Então, não é só o misto. Para você ter uma ideia, falta 5 de todos os clubes, 5 rodadas. Então, Todos se clubes, enfrentam. todos esses 5 rodadas, para todos os clubes, que não tem porque está no último, todo mundo vai jogar bola. Então, quem tiver decidindo em casa, que é o caso do misto, diante do Capital, meu amigo, já foi embora, a água passou, acabou. Eu Tem falei um que no confronto último direto, ainda tem 3 pontos de gordura. Não é fácil não. Vamos virar nossa página aqui no oferecimento da Nona Caetano. Deixa eu falar para você aqui, eu vou até chegar mais pertinho. Nona Caetano, você vai ali no Instagram e pode acessar. Acessa aí, depois do programa, tá? A não ser que você tenha você tem o celular, tem um computador do lado. Nona com 2 N's, ponto Caetano. Delícias artesanais maravilhosas para você, massas deliciosas. O ravioli que tem por lá é pênalti sem goleiro, com um vinhozinho nesse frio. Meu Deus do céu. Nona Caetano com 2 N's, tá? Você pode acessar a página no Instagram. A gente sempre bate um papo aqui no oferecimento do Sindesv-DF, que é o Sindicato dos Vigilantes do Distrito Federal. Aliás, vai aqui as nossas congratulações, parabéns a toda a categoria dos vigilantes de todo o país, porque próximo dia 20, sexta-feira, a gente comemora o Dia do Vigilante, viu? É a categoria essencial na sociedade, então fica o nosso abraço para toda a galera aí lá do Sindicato dos Vigilantes, o Sindesv-DF, com o nosso querido Paulo Quadros, que é o presidente, e a você, amigo e amiga vigilante. Aliás, deixa eu até aproveitar e falar um negócio aqui. Amanhã, às 19 horas, vai haver uma audiência pública lá na Câmara Distrital, na Câmara Legislativa do Distrito Federal, para falar um pouco sobre o caos na saúde pública do Distrito Federal, que muitas vezes está indo para conta do vigilante. E o vigilante está fazendo o problema é a falta de médico e enfermeiro, né? O vigilante não é médico, não é enfermeiro. Então, falta mais dessa categoria, estoura no peito do vigilante que fica ali tentando segurar o povo para não invadir, querer bater e quebrar tudo, né? Então, amanhã vai ser discutido isso nessa audiência pública na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Você, vigilante, é o convidado aí do Sindesv-DF, inclusive, nesse momento vai ser também homenageada a categoria que tem mais essa data a celebrar na próxima sexta-feira, dia 20, Dia do Vigilante. Fechou. Vamos virar a página. Isso, já está até tossindo, ó, que eu vou pegar no pé dele. Ô, Gilmar, essa coruja não tá com nada não, Gilmar. E como é que foi esse jogo ontem lá com o Olha, Goianese? o jogo de ontem, assim como o Ceilândia lá em Goiânia, o Capital não merecia empatar, jamais merecia empatar. Inclusive teve mais volume de jogo do que o Ceilândia lá, teve muito mais chance agora. Porque merecia perder? Não, merecia ganhar. Fábio, eu estava lá, eu vi o jogo. O Capital no primeiro tempo muito melhor, perdeu vários gols. O goleiro lá fez várias defesas cara do difíceis. homem. Aí aos 6 minutos do segundo tempo, num vacilo da defesa, o time do Goianésia faz um gol. O Capital foi para cima, continuou ofensivo.
Só que a bola não entrava, meu amigo. A bola batia em zagueiro, batia no goleiro, inclusive até a bola que entrou, ela quase não entra, ela bateu na trave, bateu no chão, bateu nas costas do goleiro antes de entrar. Portanto, aí fica difícil, meu amigo. Chuta, chuta, chuta na cara do gol e a bola não entra, erra tanto gol, aí a coisa continua sem explicação. Mas o time do Capital, muito melhor do que o do Goianésia, apesar de que o jogo do Goianésia que eu fui lá na primeira rodada, quando teve Ceilândia, Goianésia e Ceilândia, fomos lá em Goianésia no jogo do Capital. Era um momento em que o Goianésia podia aspirar mais alguma coisa, ter mais alguma esperança de classificação. E agora, quando dizem que a esperança é a última do que morre, o do Goianésia já morreu há muito tempo, essa esperança lá. Ontem, os jogadores do Goianésia pareciam que estavam disputando uma final de Copa do Mundo. Mas está com espírito os caras de Série botavam espírito a de Série cabeça D. na frente. Não é espírito de Série D. Por que não fez isso nos jogos anteriores? Não, ele fez, só que a bola não entrou. Ele está jogando como Série D. E o Capital não está jogando com o espírito de que é uma Série D. Para mim, eu não sei, eu não posso acusar, porque eu não tenho nenhum tipo de prova, mas para mim tinha algum incentivo. Ué, isso é pecado? Não é pode pecado. incentivo para perder, para ganhar é vindo? bem-vindo. Sim, mas de onde está vindo? É Uai, de alguém que está disputando? Qualquer um que der dinheiro e ser incentivo para ganhar, aplauso, meu amigo. Por que tem patrocínio? Vou te dar isso. Não precisaria para isso. Mas esse incentivo é de alguém que está participando da competição e tem interesse? Se chegou lá e está... Era bom a gente saber de onde veio esse incentivo. Só isso. Você acha que pode estar havendo incentivo de alguém que nada tem a ver com a competição? Eu não sei. Quantas vezes nós não vimos a história do Distrito Federal de times do Gama lá ser desmontado, porque... e outras histórias que nós conhecemos. Mas nós não temos nenhum tipo de prova. Só sei que os jogadores do Goianésia ontem pareciam que estavam disputando uma final de Copa do Mundo. Tá bom, mas se não... Então você explica para mim, porque você começou a explicar aqui, disse que quem mandou no jogo foi o Capital. Que eu assisti o jogo todo o jogo, eu vou dizer para você o que eu vi. Sim, porque nós assistimos então lá em Aparecida um jogo assim de final de Champions League, né? Porque se você disse que o jogo de ontem foi tudo isso, né? Eu vi um jogo assim, de um time que não está encarando Série D como Série D, está jogando assim, a qualquer momento nós vamos lá, toca aqui. E o time do Goianésia, eu não vi esse incentivo todo. Ele jogou como jogou os partidos, nós vimos lá, é time de jovem que vai para cima. Jogou no erro do adversário. Foi para cima. E numa bobeada, uma hora de tanto bater, vai. O que eu... Porque acho que não jogou nada o Capital, não. Eu estou dizendo que não jogou como a competição, como a Série D exige. Que não é aquela coisa de, é velocidade, vamos para cima. Como o Ceilândia fez ontem, ou no sábado. O Ceilândia foi para cima, jogou, encurralou a equipe da Aparecidense. Perdeu, mas pelas circunstâncias nós explicamos agora. O Capital eu não estou vendo. E tem jogador para isso. Só que estão jogando uma competição que não é a Série D. E pegou um Goianésia que praticamente não tinha nada, se recebeu o que você está falando, que eu acho que não, jogou, porque o time do Capital estava dando muito espaço. Sabe quando é que eles jogaram como Série D? Quando o treinador alterou, mandou a equipe para frente. Por que não mandou antes de tomar o gol, então? E não jogou daquele jeito? Assim, foram 15 minutos assim, Teve oportunidades antes de tomar o gol. Não, mas não jogando do jeito que jogou os 15 Agora, minutos. O time do Capital, o goleiro, principalmente o Dida, o goleiro do Goianésia, ontem foi muito feliz, fez excelentes defesas. Mas eles vão colocar não goleiro foi na mais praça. que obrigação. Vai colocar goleiro para deixar passar. Agora, só para apimentar mais ainda. Gilmar, eu vou fazer uma pergunta, você responde ela direto. Chegamos a quantas rodadas até aqui? 9. 9 rodadas. Temos quanto pela frente? 5. 5, beleza. Então, já andamos mais, né? Já estamos mais perto do fim do que do início, né? 9 rodadas. Eu entendo, Gilmar, eu entendo o Homer, mas a minha preocupação é que o elenco do Capital é o mais caro do seu grupo? É. O elenco do Capital, se você for pegar os jogadores na individual, é mais qualificado? É. Tu já viu o goleiro do Capital, o Reinaldo? Como pega? Goleiraço. Que tem mercado, inclusive, na Série B do Campeonato Brasileiro, viu? Até a sondagem já...
Então, veja você. Só que já disputou 9 rodadas e até agora nessas 9, né? Pode ser, jogou bem, os jogadores são polivalentes, são esforçados, são isso, são aquilo, mas não se traduz em resultado. Vai terminar chegando lá na 14ª rodada falando o seguinte, foi a melhor folha salarial, foi a melhor estrutura, jogadores foram os melhores na teoria, jogadores com um currículo melhor do que qualquer outro, jogador que fez o gol mais bonito do ano, que meteu lá no ângulo, dentro do Estádio Nacional de Brasília, tudo isso, todos esses temperos aí. Tá, mas aqui na tabela, talvez seja isso que o Romer falou, tá jogando de terno e gravata, padrão Série A. Se aqui é Série D, tem que ser na burduna. Essa é a minha preocupação, Gilmar. Eu sei que ainda tem 5 rodadas pela frente, mas eu só posso olhar as 5 rodadas da frente olhando o que fez até aqui nas 9 primeiras. Então, as 9 primeiras rodadas do Capital me deixam desesperado. Eu não consigo acreditar na classificação de um time que em 9 rodadas fez só isso. Aí eu vou falar, não, mas agora tem mais 5. Sim, tem mais 5, mas as 5 próximas, provavelmente ele faça aquilo que ele fez nessas 9 primeiras. Essa é a minha opinião. Você entendeu, Gilmar? Sim, eu tenho uma opinião diferente. Por Dê a que sua minha opinião. opinião é diferente? Fábio, é aquilo que o Romer perguntou para o jogador do Ceilândia, para o Miller, quando ele falou, Ceilândia perdeu no momento que podia perder. Sim, falou. É o que acontece com o Capital daqui para frente, meu amigo. Desse momento em diante, ele não pode mais perder tipo de ponto dessa maneira que vem perdendo. Se o time tem a melhor qualidade técnica e nas partidas que faltam, são confronto direto. Todos se enfrentam, os 5 que disputam 4 vagas. Como já expliquei aqui, a Aparecidense e Ceilândia tem uma tabela melhor para frente. A situação de Misto, Luverdense e Capital é que é diferente, que vão disputar as outras 2 vagas, porque para mim... A tabela do não Capital tem é horrível. Não é pior do que a do 2 jogos fora, não é pior do que o misto? Sim. 2 jogos fora com E o misto próprio tem quem misto e fora? o Luverdense? E o Misto Mas não o tem fora? contato Ceilândia. direto, o confronto direto é dentro da casa. É lá, o confronto direto é lá. Entendeu? E o Capital não tem time para ganhar do Misto lá? Não, pelo que vem jogando, não. E o misto não tem time para ganhar o Capital lá? Eu não sei se tem, não. Não, pelo que vem não, jogando, não. ó, o que o Fábio disse ali é o que eu estou tentando colocar na sua cabeça. Nada contra o Capital. Aliás, torço para que ele Não, tem jogasse. sim. Você tem conta coruja jogasse, que bateu no teu gama. jogasse. Aí, no final, o Gama ganhou. Bateu como? Se ganhou. Quem foi campeão candango. Então, o que eu estou dizendo é que o Capital não está jogando dessa forma que o Fábio descreveu, na vontade. Aí não jogou durante 9 rodadas. Você acha que, jogando fora de casa, você acha que ele vai jogar do jeito que eu estou dizendo que tem que jogar lá contra o misto? Poderá jogar. Não vai mesmo. Poderá jogar. Não vai nem porque não tem característica. Ontem, poucas agora, jogadas. ou ele joga, Quantas jogadas pelo fundo acontecer lá, o menino lá, o esquerdo, que, lá um pontinho até bom, jogador, um baixinho. De quem? Riquelme. Ele, se fosse o Walter Bala naquele time do Capital ali, arrebentava, era bola toda hora pro menino lá, o pernambucano fazer, mas não tem. É só bolinha aqui, vai lá no começo. Pô, parte pra cima e manda pra trás, que o cara é goleador. Tem que ele ir lá buscar essa bola, porque não tá chegando e não tá jogando com vontade. Jogou ontem os 15 minutos final. Se estiver jogando daquele jeito, a partida que é, e aquilo sim é Série D, sufocando o adversário, como o Ceilândia fez lá no sábado, aí eu acreditaria. Agora não jogou 9 rodadas desse jeito. Vai jogar 5 fora de casa? Não vai. Vai ter que jogar, Romero. Mas Ou não joga, tá. vai estar fora. Vai estar fora. É isso que Eu tá não sei. querendo. Eu não sei se vai estar Ele fora. vai perder lá não. dentro. Vai Não sei jogar se vai assim, estar vai fora. perder. Deixa eu dar uma informação aqui do Misto. Jogando no Dutrinha aí, o Misto enfrentou o Fluminense do Rio de Janeiro. Agora? Sim, Quando? no final de semana, lá no Dutrinha. O Campeonato Brasileiro Feminino Sub-20. Ah, feminino. Feminino Sub-20. Quanto foi o show? Não. 3-2 misto. 26-0 Fluminense. Ah, mas não tem nada a ver. Só para fazer propaganda do fazer Fluminense. moral, Misto que tomou conversa 26-0. fiada. Ó, a parada é o seguinte, o Capital, ele vai pegar 2 jogos fora, confronto direto, tá? E, cara, o futebol não tem segredo. O que eu vou falar pra você é mais careca do que eu tô ficando. Se bem que tem
25 anos que eu tô ficando careca. Essa é a minha esperança de morrer desse jeito, né? O que acontece com essa dinâmica da Série D? Velho, o que vale é o que tu faz em casa. Aquilo que tu deixa de fazer em casa, lá na frente a conta vem. Custa caro pra dedéu. Aquele joguinho que era pra tu matar e tu não matou, aquele joguinho que tu perdeu, aquele que tu empatou dentro dos seus domínios, que a priori é a sua obrigação, lá na frente a conta vem. Tá aqui, Rumi. Tu não fez, tá querendo o quê? Ó, Aparecidense, Goianésia, quem mais que o capitão empatou em casa? Goiânia e misto. Goiânia e misto, aí não dá, velho. Esse com Goiânia e esse com Goianésia vai custar caro pra dedéu. Vai custar caro pra dedéu, pro capital. Não é que eu não tô desejando, não. É de tanta gente fazer isso, e você sabe bem, Gilmar, de tanta gente fazer isso, você já consegue. Poderá, é a palavra que o Gilmar usou. Poderá vencer todos os jogos a partir de agora e sair para a segunda fase, beleza. Fábio, mas pelo que está fazendo, dá mais esses não, empates do capital não vão custar, já custaram. Custaram o dever e a obrigação de ter que ganhar esses jogos lá do Mato Grosso. Não ganha. Eu não sei. Pelo se que não tá ganha. jogando. Qual foi o penúltimo jogo do capital antes desse Goianésia? Foi lá com Goiânia, né? Finalzinho Empate. também empatou. No finalzinho empatou. Lá Então em já Goianésia, fez um golzinho é. só e o que fez mais Já no jogo? deveria ter ficado esperto há mais tempo. Tá demorando muito para ficar esperto. E por falar em esperteza, quer dizer, não tem nada a ver com esperteza, não. A minha preocupação, porque a gente sempre conversa aqui, Gilmar, e você sempre fala, rapaz, futebol não é só dentro das quatro linhas. Os bastidores, eles são termômetro para saber o que acontece. E eu fiquei assim, estarrecido, vou confessar para vocês dois aqui, estarrecido, preocupadíssimo com os bastidores do capital, que eu já defendi aqui, em outros lugares, assim, poxa, que legal, né, que surgiu o capital. Que bom que surgiu o capital com um modelo de gestão equilibrada, saneada, fazendo trabalho com a juventude na região, na cidade, trazendo jovens para o estádio, criando projetos, ONG, seja o que for, para essa militância com o jovem. E eu fiquei assustado com o que eu vi, matéria do Metrópolis na semana passada. Você viu isso aí, Gilmar? Vi. Agora está incompleto. Me conta um pouco disso aí, Gilmar. Agora está incompleto. Com todo respeito ao Metrópolis, grandes colunistas que tem o Metrópolis, pessoas como Saulo Araújo, a própria Línia Tarran e outros, agora aquilo ali tinha que ser mostrado por completo. Não é só o Instituto não mostrou por Capital. completo? Não. Ali fala quanto o rei Arthur, que governava o Brasil, mandou para a Secretaria de Esporte para a reforma de piscina, quanto veio, quem são os institutos, quanto foi gasto, quanto foi para a campanha, quem era o deputado ou deputada do DF, que era do partido do rei Arthur, lá na Câmara, que o rei Arthur é quem dividia o orçamento do Brasil. Que mandava, o presidente não governava, ficava passeando de moto, ele mandou milhões para essa Secretaria de Esporte. A denúncia do Ministério Público está mostrando tudo, está mostrando quanto veio de orçamento secreto. Não estou aqui defendendo capital nem ninguém, não. Agora, a denúncia é de quem? A denúncia vem por completo? Precisa saber, né? Investiguem tudo. Investiguem quanto o BRB está mandando para o Flamengo, de quem é a loja do Flamengo Só no um Distrito pouquinho, Federal. mas deixa eu falar um negócio Tudo aqui para isso. você. Eu penso diferente. Eu não queria entrar nessa seara política. Tá, tudo Agora, bem. se Mas o entrou. Instituto Capital está fazendo coisa errada, então que mostre Mas tudo. eu quero saber o seguinte, eu não sou polícia nem nada para... Também Eu não. quero saber só o seguinte, você está, pelo que eu estou entendendo, se não for isso, você está dizendo assim, ó, que se desviou um pouquinho, tá bom, porque teve Não, gente não que tô desviou dizendo. mais, foi isso que você falou? Não, eu estou dizendo, Porque se o desviou, que está lá, que seja pra mim, apurado, se que desviou seja mostrado. R$2, pra mim já tá errado. Agora, se desviou, tem que ser apurado, tem que ser investigado, Sim. mas tem que ser como um todo. Tá, mas você está Eu fazendo quero defesa que então. investigue toda a ação da Secretaria de Esporte do DF, quanto veio do governo federal, quanto veio de orçamento secreto, em que foi gasto. Para mim, assim, para não sair na seara aqui do futebol, Exato. o que o Fábio estava colocando
que ele está preocupado com os bastidores. De repente, essa não decolagem do capital, de repente, isso aí, certo ou não errado, se teve desvio ou se não teve, isso está atrapalhando dentro do futebol do capital. É isso que nós temos que ver. Se desviou, se não desviou, isso é para quem tem que investigar, ou polícia. Aqui eu quero saber o seguinte, isso aí está atrapalhando o time do capital na Série D? Isso que eu quero saber. Se fulano, se Dom Pedro, que é o quê? Você foi lá nos caras que eu nem conheço, entendeu? Exatamente. Não, é só isso que eu quero saber. A resposta é para isso aí. Gente, o que eu estou querendo Olha, dizer a aqui... resposta é para isso aí. É. Que se tem problema, que é problema Ministério Público, Polícia Federal, porque até agora a matéria não fala em que é o Ministério Público ou o que está sendo apurado. O assunto aqui... O que tem é uma denúncia política, que se apurem. E interferir em time, em jogador, o que interfere é salário no bolso, é garantia. Se os jogadores estão recebendo seu salário em dias, comissão técnica, vai se preocupar com o instituto, não sei o que, com prestações de conta lá. Ele não tem a ver com isso. O que importa eles é o salário. Não estou entrando para isso. Eu estou falando que eu comecei dizendo que eu aplaudi quando surgiu o Capital pelo modelo de gestão saneado, pela visão de trabalhar com jovens. Em nenhum momento eu falei time profissional e dentro das 4 linhas. Se vai ofuscar ou não vai, é o que você está falando. O jogador vive de salário. Se vier o salário lá do terceiro poder, para ele está tudo certo. Estou pagando, então está tudo certo, né? Mas não foi isso que eu falei. Eu estou falando que assim, eu comecei a preocupar porque uma força emergente do futebol do Distrito Federal... e aqui eu não estou trazendo juízo de valores para nada, estou dizendo que foi divulgada uma matéria, estou apenas replicando o que diz a matéria, que o Instituto Capital, aí, o senhor Godofredo está lá, a foto dele no Metrópolis, que diz que deu calote no GDF de 40 milhões de reais, que era para trabalhar com vilas olímpicas e vilas paralímpicas, e um contrato de tantos anos, e assim não fez. Que pegou empréstimo no Banco do Brasil de mais de R$1 milhão e não pagou, que tem recolhimento de impostos que não pagou e a Procuradoria-Geral do Distrito Federal meteu os ferros. Então, situações que foram levantadas aqui que cabe ônus da prova de quem quiser. Eu estou apenas pegando, uma matéria foi divulgada, porque se eu vi, todo mundo pode ter visto. Agora, olha o se aí como ele é importante agora, se isso for verdade, pela vultuosidade de valores, pela grandeza e a gravidade do que foi colocado no portal Metrópolis em acusação ao Godofredo, presidente do Capital, se tudo isso for verdade, eu acho muito difícil que o Capital tenha vida longa. Vida longa. Porque é muito dinheiro, é muita coisa. E aqui eu não quero saber se, mas no outro time fizeram a mesma coisa, no outro time também o dinheiro é assim. Eu não estou aqui usando daquele juízo de valor de se justificar com os defeitos dos outros. Eu estou apenas trazendo uma situação para que vocês, junto comigo, pensem, cara, se isso for verdade, como é que fica o futuro do Capital? Você se preocupa, Romer, com o futuro do Capital? Você se preocupa, Gilmar? Me preocupo com o futuro do Capital, assim como se isso for verdade, tem que ser investigado como tem todo. Tem que ser investigado. Não tem que se preocupar só com o futuro do Capital, não. Tem que se preocupar com o futuro da Secretaria de Esporte do Governo do Distrito Federal, com o futuro do Distrito Federal. Sim, claro, isso. Claro. E nesse métier do esporte... E de quem é a denúncia? Eu quero saber se o Ministério Público já ofereceu denúncia, se a polícia investigou, ou se é uma denúncia política ou se é briga política. Até agora a gente pode tem ter que ver. de tudo nesse esquema, né? Você estava falando aqui, eu estava até pensando, hein, Romer? Me ajudem aqui. Como é que é o nome do ex-secretário de esporte, que eu até esqueci, que é deputado? Júlio César? Júlio César. O Júlio César... o Júlio César, é verdade, o Júlio César, deputado, né? Ele é ligado a Universal, né? Do Reino de Deus, né? Que é da TV Record, né? Tá. Ué, lá no programa da TV Record, direto tinha os anúncios lá do Capital, e faz um trabalho bem próximo, né? Então, entendi. Não, é só para saber. Então, de assim, repente o trabalho social incomoda alguém que tem poder político, que tem cargo eletivo, de pensar, poxa, está fazendo um trabalho social, Capital, né? daqui a pouco vai concorrer, tomar minha vaga e aí.
De vez em quando até o Balanço Geral faz lá o golzinho do Capital, né? O cara chuta e acerta o gol e ganha um presente lá. A camisa do Capital, os negócios do Capital lá. É bom motivar o esporte, tá certo. Bom, então falamos desse Capital e Goianésia. Gilmar já fica assim, ó. Que é o filho dele já mandando mensagem para ele passar na padaria, comprar pão ou comprar alguma coisa. O que é, Gilmar? Lá, tô falando. Ih, rapaz, o papai, ó. Tô aqui ligado no programa. Eita, rapaz, não é brincadeira, não. Ô, gente, ó, falamos da Série D do Campeonato Brasileiro, né? Já estamos com o nosso horário já no rodapé mesmo, né? Mas eu não vou deixar de falar do nosso Sub-20, né, Romer? Tem que falar dos meninos, né? Aliás, ô Gilmar, antes de falar dos menino mesmo, vamos falar dos meninos criança? Vamos. Tem umas novidades aí, né? O Sub-13, viu, Romer? Sub-13? É o quê? Tem um torneio aqui no DF, que não é a federação que organiza, tem um organizador aí que chama-se Champions em outro patamar. Lá tem do Sub-7 ao Sub-13. É mesmo? Os jogos são todos lá no... Só criança. No CT do Gama. Tava lotado. Tava lotado ontem, Passei lá. na final. Aí, eu quero mandar um abraço para falar para o Renato, lá do Toque de Fé, no Recanto das Emas. Já fizemos uma matéria. Fizemos uma matéria lá com com o Renato. Gente Renato, boa, que é até, vigilante grande, ali do Detran, aqui no DF, no depósito do Detran. E o Toque de Fé tem um trabalho muito bacana, né? Em sociedade com o Provida. Bacana, também disputou o campeonato da federação aí, de Sub-11, Sub-9, 11, 13. Uma parceria do Ganhou Toque um de time Fé. grande aí o Provida outro dia, né? Mas tu não pode falar, não. Vai dar briga aqui. Vai dar briga, não fala. Aí o Toque de Fé, nesse torneio, quem tá é o Toque de Fé. Olha, ele pegou nas quartas e finais, ele enfrentou o Resenga, fez 4-1. Depois na semifinal, o Sub-12, que estou falando da categoria Sub-12, venceu o Gama. Não fala, vai 3-0. ficar Mas perdeu a final para o Santos, né? Que o Santos tem um trabalho de escolinha aqui no DF, né? O Santos Futebol Clube, muito bom, e o Santos foi campeão. Olha que legal, hein? Mas você acha que o Gama tem que vencer todos também? Que você já não, falou não, que perdeu não, três. toda Você também não, enche né, a boca mas para venceu dizer assim, umazinha, ó, né? onde te Venceu incomoda. umazinha, né? O Cadê o Gama futuro tem do Gama desse tradição, menino? tem camisa, Aí tem que grande, ganhar tudo. Tem Ganhar tudo. Agora, parabenizar o Renato, o trabalho dele lá com o Toque de Fé, que foi para a final. Renato é o seu amigo. Nosso amigo. Aí você está defendendo que ele ganhou não, umazinha, é o né? trabalho foi para a final. Para Perdeu a tudo aí, final. para tudo aí que eu vou mostrar um negócio pra vocês aqui agora, quero ver. O que vocês vão, a análise que vocês vão fazer disso aqui. Coloca na tela aí, ó. Meu Deus do céu, não acredito não. Que golaço. Ô, Romer, vocês viram o que esse menino fez? Tu viu, Romer? Viu o que o menino fez? E Lá no ângulo, Romer. Nem você para fazer um gol desse, Borges. jogaria a luva e não dava. O goleiro ficou parado. Tu viu, Gilmar? Vi um Quem é esse golaço, menino, né? Gilmar? Esse aí foi no jogo, nas quartas de final, esse aí é o... Você já entrevistou ele lá no projeto. Quem é Davi. ele? Ah, o Davi? Davi, filho do Miller, que é um dos treinadores Do Miller. lá do Toque de Fé. Ah, agora, esse menino é bom. O pai é bom, mas o avô dele é mala, velho. O avô dele O jogou avô dele pouca bola. O pai já Aí, jogou Romer, muita defendendo a bola. causa própria. Foi golaço, mas só por causa do Neto aí. foi um golaço, jogou né? contra a Gama, jogou contra a Resende, jogou contra todo mundo. Não hein? é porque seja neto, né? Isso aí, se sei. bem trabalhado, pode dar esses jovens, É o né? que foi lá poderão no- ser tava lá no- o futuro do nosso futebol. Estava na jornada lá, ele está falando da jornada, ele estava lá, deu até entrevista pra gente, é o seu neto. É aquele lá, aquele é aquele lá, aquele no Campeonato Candango, ele teve na cabine lá com a gente, Isso. né? É bom de bola. o Davi. Meteu na varada no Tá ângulo, nos você vídeos lá no, conferiu aí, ó. no Riacho 2. Tá certo. Então, dos menininhos, nós vamos subir um degrau, vamos pro sub-20. Nosso parada técnica é o sub-20, sua sexta rodada. Homer, coloca um sorrisão da Clínica Odontológica Marília no 33847722, porque olha o Verdão aí. Meteu 6. Você tem uma chance para responder. Foi no Brasiliense, foi no Capital ou foi no CESP? No difícil, time do CESP, certeza. Foi. CESP 0, Gama 6.
Tá aí na sua tela. O Cruzeiro perdeu para o Real 3-0. O Riacho City, lá do Pastor Antônio, meteu 4-1 no Ceilandense. Mas também, né, nego? Ah, rapaz, me poupe. O Paranoá perdeu em casa 3-2 para o Canaã. Candango perdeu para o Ceilândia 3-2. Sobradinho meteu 3-1 no Planaltino. Olha aí a novidade. O Lusiânia, aí na novidade, perdeu mais 1-0 para o Greval. Bom time do Valparaíso, hein? Legião perdeu de 4-0 para o Capital. O Capital tá batendo em todo mundo, não perdeu um jogo, só ganhou, né, até agora. E o Santa Maria, eita, Bom time eita, também. É um bom apertou. Santa Maria vinha bem, até tomou de 6 do Brasiliense, 6-1. Meu Deus do céu. Com esses resultados, olha a classificação. Grupo A. O Canaã é o primeiro com 15. Segundo é o Samambaia com 14, terceiro o Real também com 14, fechando o G4, o Sobradinho assume a quarta posição com 11 pontos. No grupo B, tá? Nós temos aí o Capital com 18, o Brasiliense com 16, terceiro é o Valparaíso com 16 também, e o quarto o Santa Maria com 12. Apesar da derrota, né, permanece o Santa Maria na quarta posição do nosso sub-20, tá certo? Pedi para colocar aí jogos no próximo final de semana, jogos do sábado. O Real vai enfrentar o Gama. Eita, Roma, é lá no Defele, Borges. Canaã pega o Sobradinho, Planaltino e Cruzeiro, Aruca e Samambaia, Paranoá e CESP, Brasiliense e Capital. Meu Deus do céu, vai sair faísca nesse jogo. Brasiliense e Capital. Será que o Capital vai perder aí a sua condição? O Ceilândia enfrenta o Lusiânia, aliás, o Ceilandense enfrenta o Lusiânia, o Ceilândia pega o Santa Maria, Valparaíso pega o Candangos e o Riacho City enfrenta a equipe do Legião. Ô Romer, como destaque nesse nosso Candangão Sub-20, você diria que o que te impressiona é a quantidade de gols que esses guris estão fazendo? Algumas equipes aí que o nível não é muito bom, pela própria situação, o Gama que não está disputando com o Sub-17, goleou, essa equipe está perdendo de 7, 11, né? Então, quando filtrar, pena que eu não sei aí qual é a classificação do Gama, se ainda vai ter uma chance, né? Não, mas a gente só coloca os 4 primeiros, né? Daí para trás a gente não coloca. Mas quem sabe o Gama beliscar. Se deixar chegar, aí o Gama complica a turma aí, né? Mas agora o Otário tem aproveitado. Depende se é ruim ou não. Pelo menos a turma está enfiando a bola para dentro das redes. E né? é bom você O fazer Gama aquele está em parênteses. 7º lugar, viu? É bom você fazer aquele parênteses, que é sub-17. Sub-17 que o Gama está Isso. disputando. Já planejando para daqui 2 anos. O Gama tá onde, Mar? 7º lugar. Aí, falta Quantos só pontos? 3 posições para entrar. Uns Quantos 4 pontos? pontos Não, ele está na quantos pontos? Você classificação. olhou? Ele tem 7 pontos. 7. 7 pontos. E o último que está na zona de classificação tem 8, né? Aí, Não, então, não. peraí. É o O Santa Gama, Maria. o Gama tem 4 pontos, 4 pontos, e o Real, o Planaltina, não, que está em 4, tem 8. Dá um negócio aqui. Deixa eu ver. Aqui, tem 8 aí. Tá aí. Pode desligar isso aí Aqui, que ó. está O atrasado. 4º lugar tem 8, o Site Gama da tem 4. federação. Não vai nisso não, que tá tudo desatualizado, tá? Nós estamos para a 7ª rodada, você tá lendo 5º aqui, que eles não atualizam nada. Cola em mim aqui que você vai bem, Gilmar. Cola em mim. Primeiro colocado. Não, mas o do Gama grupo foi A. para 7 pontos. Não foi para 7 pontos, Gilmar. Isso aí tá tudo atrasado. Eu tô fazendo um negócio certinho aqui. O Gilmar vem pegar site de federação mais desatualizado do que salário de funcionário público, rapaz. Me poupe. Aqui, ó, grupo A. Primeiro é o Canaã com 15, segundo Samambaia com 14, terceiro Real também com 14 e fechando o G4, o Sobradinho com 11. Grupo B, Capital 18, Brasiliense 16, Valparaíso 16 e Santa Maria tem 12. Passei o dia inteiro fazendo somatório aqui, pegando Mas os o papelinhos. Gama está a pra 4 trazer pontos da site zona de federação, classificação. rapaz. Ele está a 4 pontos da zona de classificação. Ah, tá, pode estar onde for, mas no G4 Ele tem não 7 tá. pontos, o É. outro lá está com 11. Aliás, deixa eu aproveitar aqui, ó, já virando a página, que o horário já está estouradaço. No nosso feminino sub-17, olha pra aí, Gilmar e Homer. As tchutchucas do Minas Brasília, sub-17, hein?
Perdeu. Perdeu o quê, Não, rapaz? quem Vira perdeu- essa boca. quem perdeu foi Só o ganha o profissional. capital pra você, né? Ganhou, foi lá em São Paulo, ganhou o Taubaté, 1-0, tá? O grupo F aí do nosso Campeonato Brasileiro do Sub-17. Esse grupo aí, além do Minas, tem Minas, Taubaté, o time lá do Mato Grosso, Ação, e o Avaí Kinderman. E os líderes da competição aí, começou agora, né? Tem o Minas com o Avaí. E o Minas joga, Romer, coloca na tua agenda aí, sábado que vem, 3 da tarde, lá no Bezerrão, assim que você terminar seus trabalhos, capinar lá na frente de casa, que a patroa pediu, né? tá alto mato lá. Aí você vai pro Bezerrão para ver o Minas Brasília enfrentando o Ação às 3 da tarde. Combinado assim? Combinado, o Minas Brasília que tem tudo para subir, né? Do jeito que tá indo aqui, né? Vai bem. Tá bombando aí no Boa. Sub-17. As profissionais, né, perderam na Copa do Brasil, ficaram na primeira rodada e estão lutando aí. Esse aqui é o Sub-17. Mas os profissionais eles perderam para o Atlético Mineiro, mas mesmo assim classificaram, pega o Fortaleza no mata-mata. Exatamente. Fortaleza, time de glória e tradição, eu vou embora e você fica aí com o Rome, que eu não dou conta de vocês dois juntos, não. Gilmar, boa semana pra tu. Boa semana, final de semana aí, a Série D vai dar um descanso, né? Volta só dia 28. Mas quem quiser acompanhar futebol, nós vamos ter o Gama sábado contra o Real, desse jogo desse deverá ser um defender. Temos outro grande jogo também do Sub-20, que é Brasiliense Capital. E as meninas nós vamos do ficar sem Sub-17. futebol, vamos ficar só Não, com as meninas do Sub-17 lá no Gama, também jogando no Bezerrão. Romer e Gilmar. Romer, um abraço para você, boa semana. E com as suas despedidas, eu vou fazer um convite para vocês dois. Fique à vontade, Romer. Tá certo, então, vou dar aquela segurada, segurei. Pensei que vou dar uma estocada no capital, pô. Não, deu uma segurada. Capital. Aliás, eu quero fazer um agradecimento aqui. Pronto. Primeiro, porque ele já entende. A gente foi fazer, sempre está indo fazer o Capital Ceilândia. Na dificuldade no sábado da derrota, no intervalo, que eu nem poderia fazer, porque hoje não pode nada, né? A CBF não deixa. Então, eu quero agradecer o Ari por ter atendido a nossa reportagem. Foi. No intervalo, foi lá e falou, independente de estar perdendo o jogo, ele foi lá e falou, então, um agradecimento, porque sabe a importância da imprensa estar acompanhando para que o pessoal não gafe, ou se gafar, pelo menos a gente fala, como o Gilmar falou, que foi gafado, essa coisa toda. Muito obrigado aí, Ari. E a gente vai de livre e espontânea vontade, sem nada de ninguém, tá? É nos bolsinhos aqui que o couro come. Não tem dirigente que vai bancar, a equipe que é contratada, nada disso. E a gente prefere ser assim, porque na hora que a gente tiver que falar, a gente vai falar. Exaltar, falar a verdade, né? Se ela é negativa ou positiva, aí tá tudo certo. Mas para fechar aqui, eu queria convidar Romer e Gilmar, que são inveterados amantes da bola. Gilmar falou um negócio aqui no programa que eu fiquei muito chateado, mas depois o coração foi voltando pro lugar, que ele falou assim: rapaz, esperança é a última que morre. E eu vou discordar do Gilmar. Daqui a pouco, Gilmar, daqui a pouco, dentro de 1 hora e tanto, você vai ver que esperança pode ser a última que morre. Mas vai morrer hoje pro Flamengo. Qual é o placar de Esperança e Flamengo? Rapaz, não sei, é time amador, o Flamengo é um time profissional, mas um time amador lá da Tunísia. Que time amador, rapaz? Tu é doido, né? time amador lá da Nova Zelândia tomou de 10, né? Então esse time que tal de Esperança, aí se ele tomar de 2, 3, 5, 8, 20, é a mesma Sabia coisa. que o Gilmar ia Duas sair coisas com essa. primeiro, que quem mandou 10, mesmo sendo time amador, tá anos-luz na frente do Flamengo. Então, 2-0, 2-1. Pra quem? O Flamengo, né? Vai também jogar contra ninguém, 2-1 tá bom. Quem não jogou com ninguém foi o Botafogo ontem, mesmo assim, pra ganhar 2-1, pelo amor de Deus. De Me time poupe americano vocês. também, né, que não tem tradição nenhuma em futebol. Tá bom. Ele vai dizer, para encerrar, ele vai dizer, mas não deixa não. Ele vem falar que o Fluminense dele vai estrear bem amanhã. Não, ô Romer, você é uma pessoa ligada diretamente à saúde. Eu vou te fazer um pedido, eu sei que não é muito da tua seara, mas você pode dar alguma ajuda. Amanhã tem um amigo nosso que ele está correndo risco de ter problemas intestinais, o aparelho digestivo, ir para o saco, porque ele vai almoçar vendo o Fluminense com os alemães.
E aí você sabe que lá a salsicha é enorme. O que fazer, Homer? Mas no caso dele, a gente já percebeu, quando ele chegou aqui no estúdio hoje, essa preocupação. É. Ele já está dando... Tá preocupado. Está paralisando aquilo que já quase não funciona mais nada. Que isso, Homer? Não fala isso não, Na rapaz. idade... Não, esse outro tem tempo. Estou dizendo é outra situação que ele tem que ir aproveitar um feriado que vai ter essa semana, descansar, esquece esse time dele que não chegou lá, deu um jeito de pagar lá a Série C que ficou para trás, né? Ou uma Série B, né? Uma Série B. remédio para ele, você não passou remédio. Não, remédio para esse caso aí não resolve, não. Que tem torcedor sim. do Fluminense, ele é insistente, né? Ele aquela coisa toda. E não adianta falar do Vasco que nós vencemos de 3. Ó, o Gilmar é sempre assim, que eu vou passar para ele e ele vai mudar de assunto. Quer ver? O que foi, Gilmar? Você queria falar alguma coisa aí? Não, agradecer a todos que ficaram conosco, Viu? né, que nos acompanharam. Viu? E amanhã, Hã? amanhã tem Fluminense contra o Borussia, né? Gagueja não. Todos falando que o time do Fluminense vai apanhar de todo mundo, mas para mim, um dos que tem chance de classificar, E ser passar campeão de mundial. fase nesse torneio, ou Copa, ou Mundial, como seja, o Fluminense tem chance de classificar e vai à segunda fase. Vai ser campeão mundial. Estou dizendo que vai classificar. Talvez seja o único brasileiro, mas vai classificar. Usa aquela tua palavrinha, poderá ser campeão. Não, vai classificar. Poderá ser campeão? O Fluminense, o Botafogo talvez classifique, mas Vamos Palmeiras e o embora. outro lá, não sei. Meu Deus do Tchau, céu. gente. Até a Um forte próxima. abraço para toda a galera que acompanhou o nosso Parada Técnica. Até a nossa próxima edição. Valeu, um abraço. Tchau, tchau.